Olá, meu nome é Simone, eu sou artesã e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa linda caixa porta-documentos. Vamos lá? Os materiais que nós vamos utilizar são... Aqui eu estou usando uma caixa de MDF. Essa caixa ela tem 23 de largura por 34 de comprimento e 7 de altura. Se você não encontrar uma caixa nesse tamanho, você pode utilizar uma menor ou maior. A forma de produzir ela não muda, é a mesma. Vamos utilizar também lixa. Eu gosto de usar essa lixa aqui, ó, que ela é a número 220. Vamos usar tinta branca, tinta colorida. Aqui eu estou usando a cor areia. Vamos usar o verniz. Aqui eu estou usando o acrílico fosco, mas pode ser o brilhante. Passamanaria. Um pedaço de fita de cetim. Termolina leitosa. Cola branca. E a cola, pessoal, tem que ser a cola, alguma cola própria para artesanato. Aqui eu estou usando essa da Acrylex, mas não utilizem, pessoal, cola escolar, porque a cola escolar ela tem um pouco mais de água e acaba que o tecido não vai colar bem. Vamos utilizar um pedaço de renda, um cordãozinho para a gente colocar as tags, e alguns apliques de flores. Aqui eu estou usando 7 flores. Se você quiser colocar mais ou menos, fica a seu critério. Um potinho para colocar água e diluir a tinta. Um recipiente para colocar a tinta. Aqui eu estou usando uma tampinha de pote de sorvete, mas você pode utilizar o próprio pote de sorvete ou uma bandejinha de isopor, enfim, qualquer recipiente que você possa colocar a tinta. Vamos usar tesoura, um rolinho, pincel, aqui eu estou usando o pincel número 18, um lápis, caso a gente precise marcar o tecido, régua, e aqui eu vou utilizar o tecido poá bege, ele tem uma estampinha de bolinhas, que é chamado poá, combinando com a tinta, e 2 papéis de scrap decor. O primeiro papel é esse aqui, que é da marca Litoarte. Eu vou deixar no vídeo o código dele, caso você queira fazer exatamente igual. E esse segundo papel é da marca Toque Crie, que eu também vou deixar a descrição do código dele. E agora vamos começar. O primeiro passo que nós vamos fazer é preparar o tecido. Então vamos cortar o tecido e impermeabilizar ele. Então esse é um processo que vai demorar um pouquinho, então é a primeira coisa que a gente vai fazer. A minha caixa, ela tem 7 centímetros de altura. Então, como que eu vou fazer? Eu vou cortar o tecido com 3 centímetros a mais. Ou seja, eu vou cortar o tecido com 10 centímetros sobrando de cada lado, que é para a gente poder subir esse tecido e ainda sobrar um pouco na parte de dentro para a gente fazer o acabamento. Então, verifique o tamanho, a altura da sua caixa, e corte sobrando 3 centímetros por aí. É melhor que sobre tecido do que falte. Então, vamos lá. Aqui eu já medi desses dois lados. Agora eu vou medir aqui desse lado 10 centímetros. Vou marcar com o lápis. E agora vamos cortar o tecido. Não se preocupem, pessoal, em cortar exatamente bem retinho. Porque como a gente vai impermeabilizar esse tecido com a termolina, ele vai ficar parecido com um papel assim mais durinho e ele não vai desfiar. Já cortamos o tecido, agora vamos passar a termolina leitosa nele. Pessoal, para passar a termolina é muito simples. Eu poderia passar só onde a gente vai recortar. Mas, para facilitar para vocês e para ficar um acabamento bonito, um acabamento profissional, eu decidi passar a termolina no tecido inteiro.
Então aqui não tem segredo, vai fazer um pouco de bagunça aí na tua casa, mas depois a gente passa um paninho na mesa e tá tudo certo. Então você vai pegar a termolina, chacoalha bem ela, você vai largar no tecido e vai espalhar com o pincel. Então aqui não tem segredo, larga a termolina e vai espalhando. Cuidem, pessoal, para a superfície que vocês forem fazer esse processo estar bem limpa, porque senão vai manchar esse tecido aqui e não vai ficar legal na caixa. Então nós temos que preparar o ambiente bem limpinho para poder passar a termolina, e vai bastante, pessoal. Isso aqui vai deixar a caixa bem mais resistente, pessoal, e mais fácil para colar esse tecido, porque o tecido não vai desfiar, vai ficar um acabamento bem profissional. E se você precisar limpar a caixa, ela vai limpar muito mais fácil do que se tivesse só o tecido sem a termolina. Então às vezes compensa a gente investir um pouquinho e fazer o trabalho corretamente. Então eu vou passando aqui e a gente vai passar no tecido inteiro. Vou terminar de passar e eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Pessoal, já passei a termolina no tecido todo. Lembrem de passar bem nos cantinhos aqui, ó, que é para esse tecido não desfiar depois de seco. Eu vou colocar ela no varal. Vou colocar um pouquinho no sol lá para ela secar. Não se preocupem que a cor vai voltar ao normal, ela só tá assim porque tá molhada. E agora a gente vai começar a lixar a caixa enquanto o tecido seca. Vamos lixar a caixa. Então eu já cortei um pedacinho de lixa, um pedaço pequeno. E como que a gente vai fazer? A gente vai lixar somente os cantos, pessoal. Então esses cantinhos da caixa aqui, as bordas, as laterais e tampa a gente não vai lixar, porque o MDF ele já é liso. Se a gente lixar nessas partes, a gente vai acabar arranhando a madeira e ela vai arrepiar, então não é isso que a gente quer. Então vamos começar a lixar. Aqui, pessoal, eu estou lixando a quina, aqui, ó, dentro e fora, e a parte de cima aqui também. Não precisa pesar a mão, pode ir levemente, que é só para deixar o acabamento perfeito. Aí sempre vamos conferir, pode passar a mão assim, ó, e conferir se está bem lisinho. Estando liso, já pode passar para as laterais da caixa. Então já lixei os cantinhos, já não estão mais assim afiados. E agora vamos lixar esses 4 cantos. Então vamos
conferir. Todos os lados já estão bem lisinhos, não tá aquela peça cortante de quando a gente compra na loja, né? E agora vamos lixar a tampa. Mesma situação, os cantinhos, esses dos lados aqui, e não lixa a parte lisa. Com cuidado aqui para não lixar a parte lisa da madeira. Por mais que eu vou colocar tecido, eu gosto sempre de lixar, porque eu acho que dá um acabamento melhor. Ninguém gosta de pegar aquela peça artesanal que é toda áspera. Então a gente tem que caprichar. Os lados. Vamos conferir. Ainda está um pouquinho áspero. Isso, já está tudo lisinho. E agora vamos para as bordas. Mesma forma. Primeiro em cima da borda da tampa e depois nas quinas aqui, ó, dentro e fora. Vamos conferir. Está tudo bem lisinho. Depois a gente pode dar mais uma lixadinha depois da segunda demão de tinta, que vai ficar perfeito. Então, as peças já estão lixadas. Agora o que a gente vai fazer é tirar bem esse pó, passar um paninho para aí começar a colocar a tinta. Já tirei o pó da caixa e da tampa e com uma toalhinha molhada, úmida, eu tirei toda a sujeirinha que tenha ficado. Então, limpa toda a caixa, dentro, fora, que é para quando a gente colocar a tinta, ficar um acabamento bom, sem poeira, sem nada. Já limpei a mesa e agora eu vou preparar o ambiente aqui para a gente começar a pintar. Então, vamos começar a nossa pintura. Primeiramente, o local onde você vai fazer, provavelmente na mesa da sua casa, enfim, coloque alguma coisa para proteger, porque provavelmente vai cair algum pingo de tinta e a gente não quer um móvel manchado, enfim. Aqui eu estou usando um papel, esse papel aqui você encontra para comprar em lojas de embalagem, enfim. Se você não tiver e queira usar jornal, também dá para usar jornal. Mas acontece que o jornal, você tem que ter cuidado quando a caixa ainda está com a tinta fresca, porque já aconteceu comigo de eu estar pintando a caixa e deixar no jornal, e quando eu vou mexer, olha, a caixa está manchada da tinta do jornal. Então isso já aconteceu, não uma nem duas, mas várias vezes, então eu prefiro nem usar o jornal. Ou se eu uso o jornal, eu coloco uma folha sulfita, alguma coisa só para eu largar a caixa molhada. Então, dito isso, vamos começar. Primeiramente,
com a tinta branca. Eu uso sempre da Acrylex. Eu vou despejar aqui na minha tampinha, aqui no potinho. Ó, isso deve dar uma colher de sopa, mais ou menos. Se faltar, depois a gente vai colocando mais, vai repondo. Tinta. O meu potinho com um pouco de água, porque às vezes, conforme a gente vai trabalhando e a tinta vai ficando ali, ela vai meio que secando, enfim, vai ficando mais consistente. Aí é só molhar o pincel e misturar um pouco na tinta que ela fica solúvel novamente. O rolinho, pessoal, eu já lavei ele, eu lavei o rolinho e depois eu peguei com o próprio papel higiênico e dei uma enxugadinha. Porque o rolinho seco eu não gosto de trabalhar. Eu gosto que ele esteja um pouco molhadinho. E como que a gente vai começar? Pelos cantinhos. Então dentro da caixa, sempre pelos cantos. Eu vou usar primeiramente o pincel. Dou uma umedecida nele, passo na tinta. E vamos nos cantinhos. Olha, pessoal, não sei se vai conseguir focar direito. E por que a gente vai fazer primeiro com o pincel? Porque o rolinho, depende do estado que está o rolinho, ele não pega, e depende do modelo do rolinho, ele não pega bem nos cantinhos. Então a gente primeiro reforça com o pincel e depois vem com o rolinho. Olha só. A gente vai fazer primeiramente isso nos cantos e depois vamos começar com o rolinho. Eu vou mudar, pessoal, o ângulo da câmera, que é para vocês conseguirem ver melhor. Agora acho que ficou melhor para vocês enxergarem. Então, vamos que vamos. Pintar todos os cantinhos. Os cantinhos já estão pintados. Agora a gente vai com o rolinho. Se o rolinho estiver meio seco, passa um pouquinho na água e vem e molha ele. Aqui você vai passar na tinta, vai deixar ele bem ensopado, bem molhado. E vamos passar na caixa o mais parelho possível. Na primeira demão, pessoal, não vai ficar perfeito essa pintura. Ela vai ficar melhor a partir da terceira demão, aproximadamente.
ainda mais se você for pintar de branco. Eu, no caso aqui, vou fazer o fundo branco, passar umas 2 ou 3 demãos, vamos ver como vai ficando, né? E depois eu vou com a tinta colorida aqui. Passei o fundo, agora vamos para os lados. Uma outra opção também, pessoal, é vocês pintarem só no pincel. Ó. Passa o pincel por tudo. E depois só acerta com o rolinho. Também dá para fazer dessa forma. Se você nunca pintou, vai testando aí e vendo qual a forma que você mais se adapta, ó. Dá para passar o pincel e depois só acertar com o rolinho, ou vir direto com o rolinho. Das duas formas vai dar certo. E por que a gente tem que acertar com o rolinho? Porque o pincel ele vai deixar marcas. E a gente não quer isso. O rolinho, ó, percebe que ele vai deixando tudo mais uniforme. Então, passei a primeira demão dentro, agora a gente pode ir para a parte de fora. Ah, mas fora vai o tecido. Porém, como o tecido é um tecido claro, se nós não passarmos um branco como fundo, aquele tecido ele não vai ficar legal. Então, a gente precisa deixar branquinho também para o tecido ficar a cor correta, a cor original dele. Então, vamos para o lado de fora da caixa. Aqui é bem mais fácil, né? Pode esticar com o pincel e depois vem com o rolinho ou direto com o rolinho. Vocês vão perceber que o lado de fora da caixa é rapidinho a gente faz. Agora dentro, como tem os cantinhos, é um pouco mais chatinho para fazer.
Próximo lado. No fundo da caixa eu vou direto com o rolinho. Eu acho que vai ser mais prático. Os 4 lados e o fundo estão pintados. Agora, o que a gente vai fazer é acelerar o processo de secagem. Se você não tiver pressa nem nada, você pode colocar no sol e esperar uns minutos. Quando você for ver, já está seco. Mas como a gente está aqui gravando o vídeo, então eu vou secar com o secador de cabelo. Afastei um pouquinho a tinta e agora vou secar com o secador. Pronto, a caixa já está seca, o lado de dentro também já está seco e faltou a gente passar aqui nas bordinhas. Vou dar uma última secadinha nas bordas e a gente vai começar a passar a segunda demão. Então eu vou passar a segunda demão, é o mesmo processo, pessoal, da primeira que eu fiz. Passo os cantinhos primeiro, os cantinhos aqui, as bordinhas aqui de dentro, os
cantinhos todos aqui e depois acerta com um rolinho, ou pode passar o rolinho direto. E a segunda demão por fora, que vocês puderam ver que é mais fácil ainda. Então eu vou fazer a segunda demão e volto com ela pronta para mostrar para vocês como ficou. Já passei a segunda demão de tinta, ela ficou assim, ó. Eu achei que para um fundo já ficou uma cor assim bem uniforme. Eu acho que a caixa em si já não precisa mais passar branco. Já o próximo passo é passar a tinta colorida, no caso eu vou usar o areia. E agora vamos para a tampa. A tampa, pessoal, como ela é mais estreita aqui, ó, a borda, eu vou usar só o pincel. Então, molhar um pouquinho, passa na tinta e vamos fazer os cantinhos da tampa. E a tampa eu vou fazer só com o pincel, essa parte. Dá pra gente dar uma leve assentadinha com o rolinho. E o fundo, vamos direto de rolinho. Agora, pessoal, seria legal já dar uma secada antes de passar o fundo. Por quê? Porque às vezes eu tô passando o fundo aqui e essa parte do rolinho ela acaba tirando a tinta aqui ou borrando. Então eu vou passar rapidinho o secador e a gente já faz essa parte. Já sequei, agora vamos fazer o fundo.
Já aproveito e passo nas bordinhas. E agora eu vou colocar um pouco mais de tinta pra gente fazer o lado de fora. Vou dar novamente uma breve secada. E agora vamos para o lado de fora. Então vou começar pelos lados da tampa. Aqui, pessoal, como eu já comentei com vocês, se vocês quiserem dá pra vir reto com o rolinho. Eu, particularmente, já me acostumei a fazer primeiro com o pincel e depois vir com o rolinho só sentando para não deixar risco. Até porque, se você usar o rolinho, é rápido. Porém, você vai gastar um pouco a mais de tinta. Ó, funciona da mesma forma, pessoal. Aí vocês vão testando e vão vendo qual a forma que vocês mais se adaptam. Eu prefiro fazer assim. Pincel, estica tudo e depois só assento com o rolinho. A primeira demão já foi, pessoal. Então agora eu vou secar, vou fazer a segunda demão e volto aqui com você. Passei a segunda demão na tampa, pessoal. Então os dois já estão com duas demãos de tinta, a tampa e a caixa. E aqui, pessoal, eu acabei esquecendo que a gente ia colar o papel de scrap decor. Então nem precisava ter pintado essa parte da tampa. No máximo alguma coisinha aqui nas bordas só. Mas, então aqui ele tá com uma demão só e no mais duas demãos. Já lixei a tampa e agora eu vou lixar a caixa para vocês acompanharem. Vocês vão perceber, pessoal, que quando você passa a tinta, ele vai ficar um pouco poroso assim, ó. Então, a gente passa ali, a mesma lixa que a gente usou para lixar os cantinhos, vamos passar na peça toda. Por fora até não é tanto necessário, mas se quiser passar um pouquinho, vai ficar melhor. Porque aqui vai o tecido, mas dentro é interessante passar. Então, ó, bem levinho, vai passar bem de leve, que é só para tirar aquela porosidade. Não precisa forçar nem nada.
Agora quando a gente passa a mão, já dá pra ver que ele tá bem mais liso assim, ó, mais agradável. Por fora, se quiser, dá pra passar, mas não é necessário, porque vai o tecido. Se você não colocar tecido, aí eu aconselho que seja lixado. E agora o fundo. Passando a mão aqui no fundo, já dá pra ver que melhorou bastante, já não tá mais tão áspero, já tá lisinho. E agora eu vou jogar fora esse pó aqui, vou passar um paninho e a gente já vai vir com a tinta colorida. No caso eu vou usar essa tinta bege, areia. E já volto com vocês. Então vamos começar com a tinta colorida. Eu lavei o rolinho, lavei, já sequei com um pouquinho um papel higiênico aqui. Lavei o pincel, troquei a água aqui do meu potinho e agora vamos com a tinta colorida. Esse aqui também já lavei. Vamos lá. Coloquei mais ou menos uma colher de sopa. Mesma coisa, pessoal, nós vamos fazer os cantinhos e depois vamos esticar no restante da peça. Por isso, pessoal, é importante passar esse branco, porque se a gente viesse direto com a tinta bege, o areia, na peça, o que ia acontecer? Não ia ficar a cor original. Porque o MDF ele já tem aquela cor mais amarelada, mais amarronzada da própria madeira. Então, sem o branco não fica um fundo bacana e acaba que a cor não fica uma cor bonita. Na primeira demão não vai ficar perfeito. A gente vai ter que passar 2 demãos, no mínimo. Também vai depender da qualidade da tinta, né, pessoal? Essa tinta é da Acrylex. Essa marca ela é muito boa. Eu gosto bastante dos produtos porque ela tem uma consistência, uma cobertura muito boa. Mas se você quiser usar outra marca, não tem problema. Aí você vai ter que ir olhando como é que tá ficando a tua pintura, se vai precisar mais de mãos ou não. Eu pintei os cantinhos aqui e já tô fazendo o fundo aqui da caixa. A princípio, pode passar o rolinho nas 2 direções, o importante é cobrir bem. E agora, antes de passar nas laterais, eu vou dar uma breve secada com o secador, pessoal, que é para a ponta do rolinho não acabar tirando a tinta de baixo.
Ok, não tá bem seco, mas já dá pra gente trabalhar os lados. Então vamos lá. Cantinhos. E agora vamos com o rolinho. É difícil pintar e mostrar para vocês, pessoal, às vezes fica mais complicado. Ao lado oposto e vou secar, pessoal. Aqui acumulou um pouquinho de tinta. Só dar uma esticada com o pincel. Vou virar um pouquinho. E agora eu vou secar antes de fazer esses dois lados. Vamos fazer os lados menores. E agora, pessoal, vamos deixar secar para fazer a segunda demão. Enquanto isso, vamos fazer a tampa.
a tampa, como aqui vai o papel de scrap decor, vamos fazer só esse lado aqui e o lado de dentro. Vou dar uma breve secada pra gente poder virar e mexer na tampa sem tirar a tinta. Ok. E agora, colocar um pouco mais de tinta. E vamos com o pincel novamente. E agora eu vou acertar a tinta com o rolinho. Vou secar, para quando a gente fazer o fundo não acabar tirando a tinta dos lados. E agora vamos fazer o fundo.
A primeira demão da tinta colorida já está ok. Vou terminar de secar, pessoal. Vou dar a segunda demão. O processo é o mesmo. Cantinhos, assenta com o rolinho, depois faz o fundo. Na caixa também faz os cantinhos e depois as laterais e fundo. E vamos deixar essa cor bem uniforme. Eu volto com a segunda demão pronta pra gente ir para a parte do verniz. Finalizei as duas demãos de tinta nas duas peças e elas já estão bem secas, então já estão prontas para a gente passar o verniz. Então eu vou vir aqui com o meu verniz, chacoalha bem ele. Já lavei o pincel, o rolinho, troquei a água aqui do meu potinho. E se precisar, a gente já tem em mãos. O verniz, pessoal, a gente vai passar dentro da caixa, na tampa no interno e nas laterais. Porque fora da caixa vai o tecido e em cima da tampa vai o papel. Então o papel a gente vai passar verniz depois dele colado. Então vamos começar. Vou começar pelas laterais aqui, ó. Lavo o rolinho antes, dá uma secada com papel higiênico, que é para esse rolinho não estar seco. Passei na parte de fora da tampa, agora vamos passar na parte de dentro. E agora vamos fazer o fundo. O fundo eu vou passar só com o rolinho.
Enquanto a gente tá passando, pessoal, esse verniz, como ele é o fosco, ele fica assim bem aparente, fica um jeito brilhante, mas depois que secar ele vai ficar com o efeito fosco. A tampa já finalizamos a primeira demão do verniz, agora vamos para a caixa. Na caixa nós vamos passar só na parte de dentro, porque fora a gente vai colar o tecido. Mesma situação, pessoal, primeiro deem uma olhada se não tem algum pozinho, alguma coisa, porque senão depois vai ficar grudado isso com verniz. Então, vamos passar nos cantinhos e depois nas laterais. O verniz, ele é mais líquido, então não tem necessidade de molhar muito a cada vez que vai passar. Pode passar exatamente como ele está na embalagem. A menos que o seu verniz tenha engrossado um pouquinho ou secado no potinho, aí tranquilo. Só cuidem, pessoal, quando vocês estão pintando com o rolinho, para o cabo dele não bater aqui e acabar arrancando tinta ou verniz. Se vocês quiserem deixar a peça sem passar verniz, também dá, pessoal. Porém, o que acontece? Eu não gosto de deixar sem passar verniz, porque qualquer coisinha acaba sujando a peça. Ou seja, sei lá, um lápis que estava ali e a ponta acabou encostando, vai riscar. Enfim, esfregou em qualquer coisinha, ou se é na parte de fora, por exemplo, encostou em alguma outra coisa que tenha algum tipo de tinta, enfim, vai sujar a peça. E assim, com o verniz, protege bem mais. E agora vamos fazer o fundo. Outra coisa, pessoal, que eu esqueci de comentar com vocês. Quando vocês forem comprar um rolinho, procurem sempre esses que tem a espuminha aqui nesse lado. Tem alguns modelos que ele tem digamos, um parafuso aqui, enfim. E isso acaba que dificulta um pouco o trabalho, porque, por exemplo, você vai passar aqui nesse canto, né, embaixo. Se tem aquela parte plástica, acaba riscando a lateral. Então isso remove a tinta e dificulta o trabalho, porque tem que cuidar bem mais. Então eu gosto sempre de usar esses aqui, ó.
a primeira demão do verniz está finalizada e eu gosto de passar pelo menos 2 demãos. Então a gente vai deixar secar. Essas peças eu não vou secar no secador de cabelo, porque eu prefiro que o verniz seque naturalmente. Mas se você quiser acelerar, passa de longe o secador, porque às vezes não fica legal o verniz secado com o secador. Ele fica meio grudento, enfim. Então deixa secar, não passe muito grosso o verniz, que é para ele não demorar tanto para secar, mas procurem passar em todos os cantinhos, não deixar nada sem o verniz. Ó, esse aqui já ficou com um acabamento bem bom. Para proteger mais a peça, eu vou deixar ela secar e vou passar mais uma demão de verniz. E aí a gente finaliza a parte da pintura e já vai para a decoração. Então, a segunda demão, mesmo processo. Espera secar, passa nos cantinhos, laterais e fundo. E aí a gente já pode começar a decorar. Passei a segunda demão do verniz e hoje, como está um dia quente, ele secou bem rápido. Em torno de 20 minutos, nem isso já estava seco. Então as 2 peças já estão ok. Agora a gente vai começar a decorar. O tecido, pessoal, vocês lembram que a gente passou a termolina? Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele fica tipo um papel. Ele vai ficar assim mesmo, ó, durinho, pronto pra gente trabalhar. E como ele tá bem amassado, o que eu vou fazer é passar no ferro. E daí eu volto com vocês pra gente começar a colar na caixa. Já passei no ferro o tecido. Vocês vão perceber que ele não vai ficar extremamente liso, mas já deu uma boa melhorada do que estava, porque ele estava bem amassado devido a ter ficado no varal, enfim. Aí, pessoal, esses cantinhos aqui com esses desfiados, enfim, a gente vai tirar antes de colar. Então o que eu fiz? Eu havia cortado com 10 centímetros sobrando em cada lado. Eu diminui para 9, então eu peguei a minha régua, vim aqui do lado, medi 9 centímetros, marquei 9, 9 e fui marcando. Aí eu risquei, deixei retinho em todos os lados, 9 centímetros. Aí verifique o tamanho da caixa de vocês, pessoal. Se a caixa for menor, enfim, verifiquem bem certinho. Aqui a minha ela tem 7 de altura, então eu diminui para 9 para a gente poder tirar as rebarbas antes de colar. Outra coisa, pessoal, marquem, faça uma pequena marcação nos cantinhos aqui da caixa para a gente conseguir alinhar mais fácil depois que a gente recortar e for colar o tecido na caixa. Então, ó, eu vim e marquei aqui, ó, só fiz um Vzinho cada lado para conseguir alinhar a caixa rapidinho. Então agora vamos recortar. Vamos passar a cola, começando pelo fundo da caixa. Pode passar bastante cola. Passa a cola, pega o pincel e espalha. Pode passar bem nos cantinhos. Para ficar bem coladinho, bem acabado. Esse aqui é um pouquinho mais. Esse processo também dá para esticar essa cola aqui com um rolinho, mas eu vou fazer com o pincel mesmo. E agora vamos colar. Acho que ficou bem parelho. Bem uniforme. E agora nas marcações que a gente fez, vamos alinhar a caixa. Lembrem, pessoal, de colar o tecido com o lado avesso, tá? Para quando a gente subir, tá ao lado certo. Alinhou bem nas marcações. Ó,
Pode virar com cuidado, pessoal. E vamos acertar aqui, ó. Pode esticar bem esse tecido. Com a ajuda da régua. Sempre do centro para fora, para se tiver ar, aí a gente já vai tirando. A régua que vocês forem utilizar, ou espátula, enfim, tem que estar limpinha, pessoal, para não sujar esse tecido. Vai esfregando bem, tentando que o tecido vai ficar bem esticadinho. O fundo já está bem coladinho. Agora vamos para as laterais da caixa. A gente já pode dobrar aqui mesmo. Como a gente passou a termolina, o tecido ele vai ficar bem fácil de trabalhar com ele. Marquei os lados. Agora vamos começar por esse lado maior aqui. Eu vou passar cola nele. Bastante cola. Espalha com o pincel. Pode passar bem na bordinha para ficar bem colado. E agora vamos colar. Apoie o dedo aqui, ó, na borda da caixa, puxa bem o tecido e debaixo aqui do fundo a gente vem colando. Que é para não ficar ar e bolhas na nossa caixa. Virar aqui. Puxa bem o tecido. Vem com a régua, mesma situação, de baixo para a borda, porque se tiver ar a gente já tira nessa espatulada aqui, ó. Cola bem os cantinhos aqui, porque a gente vai ter que cortar. Ó, ficou bem colado, certinho. Deixa ele secar um pouquinho, enquanto isso a gente faz o lado oposto. Mesma situação, vamos passar cola, bastante cola. Segura na borda, puxa bem o tecido e vai assentando. Aí aqui de baixo, ó, do fundo, venho dobrando. Fundo. Ó, percebi que não ficou nada de ar. Pego a régua e vou assentando. Para cima, para remover bolhas de ar.
já está bem colado, não ficou nada de ar. Agora a gente volta pro primeiro lado que a gente colou e vamos recortar aqui no canto. Já está bem coladinho os cantos. Eu vou fazer uma dobra aqui, ó, para marcar. Isso facilita na hora da tesoura. Então, vamos recortar. Se você tiver um estilete bem afiado, enfim, confiável, você pode usar o estilete. Aí só marca e corta com o estilete. Eu tenho estilete, mas ele tá muito ruim. É melhor fazer com a tesoura. Cortei aqui bem rente, vamos fazer o mesmo do outro lado. Cortei também esse lado. Já tá bem certinho aqui junto com a quina da caixa. Agora vamos fazer o outro. Eu vou cortar com essa tesoura menor, que ela tá mais afiada. Já terminamos de recortar esses dois lados, agora vamos colar esses que faltam. Passem bem na borda, porque vai ser o encontro dos dois tecidos. E agora vamos puxar. Com a régua, vai tirando todo o ar. Vamos colar o outro lado. Vamos puxar bem. E assentando. Tira o ar. Vamos voltar no lado anterior e vamos recortar. Aqui o acabamento tem que ir com paciência, pessoal. Vamos recortar todas as sobras de todos os lados. Já recortamos os 4 lados. É até legal, pessoal, vocês passarem um pouquinho de cola, que é para não ter perigo de soltar qualquer um dos lados. Ó, passei e estiquei com o dedo mesmo.
Essa cola, ela é boa porque ela fica bem transparente, não interfere na cor do tecido. É ótima. Olha como ficou o acabamento, pessoal. Fica bem legal. E agora vamos fazer a parte aqui, pessoal, é bem simples. A gente vai pegar um lado, pegar esse lado maior aqui, ó. A gente vai dobrar. Verifiquem, pessoal, que aqui, ó, a gente tem que fazer o corte bem rente a esse outro lado aqui, ó. Então a gente vai dobrar o tecido e vai olhar aqui até onde que ele vai, a gente vai recortar. Ó. Aqui, confiro. Até poderia ter cortado até um pouquinho antes, mas vai dar. E aqui eu posso cortar na diagonal ou assim quadradinho. Eu vou cortar quadradinho e quando a gente for colar o outro lado, a gente corta ele na diagonal. Do outro lado a mesma coisa, dobro, meço aqui e corto. Testo na caixa e corto um quadradinho aqui. Desse lado aqui. Dobro o tecido, mede, corta bem rente e tira o excesso. Aqui também. Dobra o tecido, mede com o outro lado. Corta bem rente e tira o excesso. Agora vamos colar. Pessoal, eu gravei colando as bordas aqui do tecido, porém quando eu fui olhar no celular, tava com pouca memória e acabou que o celular não gravou. Mas é bem simples. Eu recortei, como eu mostrei no passo anterior, e passei cola nas bordinhas e vai puxando o tecido e colando. Vai assentando ele, tirando todo o ar, cola todos os lados. E agora vamos colar a passamanaria, que é esse cordãozinho aqui que dá o acabamento. O lado dela, vejam bem certinho para não colar o lado avesso. O lado dela é o lado mais brilhante. Então, a gente vai colar no encontro do tecido com a caixa. Aqui, bem fácil. Primeiro vamos cortar a pontinha aqui da passamanaria, deixar ela bem retinha. E aí só passar cola. Bem no encontro aqui, ó, do tecido com a caixa. Com o pincel dá uma espalhadinha, bem de leve, que é para não remover a cola. E já vamos passar o outro lado também. E já dá pra gente colar esses dois lados. Vamos começar por esse lado aqui, ó. Encosta bem no cantinho, segura, vai esticando aqui, cuida para deixar reto. E vai apertando para colar. Aqui no cantinho não precisa cortar, você vai chegar com a passamanaria ali, cola bem o canto e já vamos continuar com o mesmo pedaço. Vira a caixa.
e continua. Segura um pouco aqui no cantinho, estica e vai colando, vai apertando. Aqui vamos chegar até o outro lado, vamos medir aqui, vamos cortar. E aqui no encontro das duas pontas, pode passar o pincel sujo um pouquinho de cola, que é para ela não desfiar. Colado todo a passamanaria, então a nossa caixa está finalizada. Agora vamos trabalhar a tampa dela. A tampa, nós vamos fazer o seguinte: primeira coisa, vamos medir ela. A minha eu já medi, ela tem 24 por 35 e vamos medir o papel para cortar exatamente o tamanho da tampa. Já recortei o papel de scrap decor bem certinho no tamanho da tampa, e esse pedaço eu recortei um filetinho de cada lado para o desenho ficar bem proporcional. E agora vou passar cola e vamos colar eles. Pode passar bastante cola. Lembrem de passar bem passado nas bordas, que é para esse papel não descolar. Agora vamos colar o papel com bastante cuidado, pessoal. Vamos alinhar bem certinho nos dois lados. Viu que tá certinho? Só apertar, sempre do centro para as bordas. Agora vamos esperar secar um pouco essa cola, para depois que estiver bem seco a gente passar uma camada de verniz aqui. O verniz, pessoal, é opcional, mas eu gosto de passar porque eu acho que protege sempre a peça. Agora vamos fazer as tags que vão ficar penduradas ali como um acabamento, um detalhe a mais na tampa. Eu acho que vai ficar bem lindo. Eu vou usar essas duas aqui, ó. Essa e essa. E talvez depois a gente coloque alguma sobreposta sobre a tampa. Então vou recortar essa e essa. E lembram, pessoal, dos pedaços de tecido que sobrou dos cantinhos da caixa? A gente vai colar nesse tecido e depois a gente vai recortar. Isso vai fazer com que a tag fique mais firme. Então ela vai ficar mais resistente. Eu vou recortar, vamos colar. Aqui, pessoal, não precisa recortar bem certinho, ó. Pode recortar um pouco a mais, sobrando, que aí a gente cola no tecido. Depois que colar bem, aí a gente vai lá no pedacinho de tecido e recorta.
Pronto, assim mesmo a gente já vai colar nos pedacinhos de tecido. Vamos colar. E agora vamos deixar secar um pouco para daí recortar. Olha só como já tá ficando linda a nossa caixa, pessoal. Eu coloquei um pouco de verniz aqui na tampinha e com o rolinho limpo eu vou passar o verniz nesse papel. Não se preocupem que o papel não vai derreter nem nada. Isso aqui vai ajudar a proteger e selar esse papel aqui. Se por acaso você for passar e começar a levantar o papel, fazer bolha, você pode passar o secador de cabelo. Mas como esse é um papel de scrap decor, ele é um pouco mais grosso. Então eu creio que não vai levantar a bolha. Mas se acontecer, passa o secador. Eu vou passar o secador aqui para acelerar o processo de secagem e a gente já passar mais uma demã. Já secou rapidinho, vamos passar mais uma demã. E agora vamos deixar secar essa tampa e vamos recortar as tags. Já recortamos e agora, pessoal, para furar, vocês podem ver o que vocês têm aí na casa de vocês. Pode furar com um prego, enfim, se vocês tiverem furador também. Eu vou furar com o ferro de solda para a gente poder passar o cordãozinho aqui e colar na caixa. A tampa já está seca, agora vamos fazer o seguinte. Eu tive a ideia de colocar um pedaço de renda aqui no encontro dos dois papéis. Ficou bonito? Ficou, mas eu acho que a renda ela dá uma delicadeza a mais. Então eu vou colocar essa renda aqui e depois vamos colocar as tags e as flores. Para colocar a renda, cola branca. E aqui dá para descer a cola até metade aqui, ó, porque depois vai a fita nas bordas da caixa e vai cobrir. Então vamos aplicar a renda. Já está colado a renda. As tags eu já amarrei no cordãozinho, ó, fiz o furo com o ferro de solda e passei o cordãozinho. Deixei as duas juntas e agora eu vou colar aqui. Para aplicar, vamos fazer uma bolinha de cola quente. Deixar secar. Dá uma apertadinha para ajudar a segurar. Enquanto seca, a gente já pode ir aplicando as flores. Aqui dá para colocar, pessoal, de um lado só, tudo de um lado só, mas eu achei interessante colocar
Algumas desse lado e outras aqui, para não ficar um lado vazio. Tudo colado, já está maravilhosa a nossa caixa, mas agora para finalizar eu vou colocar essa fita de cetim aqui nos lados da tampa. Vamos passar a cola. Passa bem a cola aqui em cima do pedaço onde ficou aparecendo a renda, que é para colar bem. Na ponta da fita, cortem bem retinho, que isso vai facilitar na hora de fazer o acabamento final. Alinha mais ou menos o meio da borda. E vai apertando. Vamos fazer isso nos 4 lados. Colamos todos os lados, agora eu vou cortar. E assim que secar essa cola, a gente pode passar o avio, o isqueiro, enfim, não sei como é que vocês chamam. A gente pode passar aqui para selar essa ponta dessas fitas e não desfiar. Mas a princípio, deixa secar bem a cola, para daí fazer isso. Porque senão vai colocar fogo ali e a cola ainda não tá bem seca, não vai ficar legal. E está terminada a nossa caixa. Olha como ficou maravilhosa, gente. Um luxo só. Linda. Olá, se você gostou desse vídeo tutorial da caixa porta-documentos, curta o vídeo, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, enfim. E se você quer conhecer mais do meu trabalho, acesse as demais redes. O @ do Instagram, a página do Facebook e o meu WhatsApp. Vocês serão muito bem-vindos. E se vocês fizerem, pessoal, essa linda caixa porta-documentos, me marquem no Instagram, que eu quero ver como ficou o resultado da caixa de vocês, se vocês vão fazer igual, se vocês mudaram o papel, enfim, eu vou amar ver como ficou, ok? Curta o vídeo, compartilha e beijo!